Ou parricídio, como alguns colocam, né? Mas eu fico pensando que, assim, tem uma... A gente faria... É porque vai dar trabalho, né? Mas a gente faria todo um processo, assim, a gente faria toda uma averiguação pra entender, que nem é. E veja, eu não tô querendo comparar. Aquilo que você falou, não tô comparando, mas um exemplo. Para eu fazer a minha vasectomia, eu passei fui nos psicólogos, eu tive que ir até no cartório. E parece, se não me engano, que só depois que tem 2 filhos que você Isso. pode, Tem né? alguns limites ali. Então, no meu caso, eu fiz um pouco com a idade um pouco menor, que eu acho que é 35 ou 30 anos, alguma coisa que você pode fazer. Mas eu fiz com uma idade um pouco menor porque eu já tinha 2 filhas. E tem a possibilidade de reversão. E tem a possibilidade de reversão. Mas você tem que passar por todo tem um cuidado. Assim, os caras vão garantir que é isso mesmo. Entendeu? Os caras fazem todo um trabalho, te conversa contigo. Porra, tu vai no cartório dizer que é isso mesmo, não sei o quê. Então, num caso como Do aborto. porque o que acontece? Imagina, já não é, eu também não tenho os dados, mas como é um assunto muito inflamado, uma pessoa que teria sofrido algum tipo de violência como essas que a gente mencionou aqui, porra, aí tem que entrar, eu não sei como funciona, mas eu imagino, aí entra com um processo pra tu poder abortar de forma legal e tal, e a demora talvez piore tudo. Piorar tudo é o quê? É um bebê mais maduro, é uma mãe mais Não, mais mas isso conectada. já tem. Eu tô com o advogado aqui, se eu estiver falando bobagem, ele vai me corrigir. O cara tá até na ponta Para do sofá esses ali, ó. casos, esses casos excepcionais, é isso que eu acho assim. Me corrija se eu estiver falando bobagem. Tu manja disso? Não é minha área. Não é bom, uma área, mas tá ele mas sabe mais do que a gente, porque fez direito, né? Provavelmente, Que o pessoal pede uma legislação que já existe. Sim. Essa legislação já existe. É só botá-la em prática. O que pode fazer é aperfeiçoar, que aí a discussão é outra. Não é liberar geral. É aperfeiçoar o seguinte, para que o direito chegue às classes menos com condição de pagar um advogado. Você entendeu? Que o direito chegue de maneira mais rápida. Tem processos jurídicos que estão há anos, uma pilha na casa do juiz lá, que às vezes leva até processo para casa. Eu sei de casos de juízes que levam processo para casa. Você entendeu? Eu sei de casos de pessoa que paga para o processo passar na frente. E os juízes não dão conta também, não é questão de demonizar o judiciário, não, porque às vezes são poucos juízes para tantos processos que há. Tanto é que teve um prêmio que foi dado um tempo atrás aí, eu não lembro o nome agora, mas era um prêmio assim para quem conseguisse mostrar uma forma de tornar o processo mais rápido. Então criaram, por exemplo, o juizado de pequenas causas, que você tenta, antes de levar para o juiz, vamos resolver entre nós aqui, você já vem com uma proposta e tudo mais e tal. Então aí a discussão é jurídica no sentido de, não é só para a menina que sofreu uma violência e engravidou dentro de casa. É também para o camarada que está preso lá há 2 anos porque o bandido roubou os documentos dele. Eu conheço casos reais de pessoas que tiveram o documento roubado e eu acho que ele não fez o BO. E depois o bandido fez um assalto e foi pego e o cara estava com o documento daquele. E nem era a foto dele. E ele foi preso. E depois que viu que não era ele foi solto. Mas o nome dele tá sujo até hoje. Ele não consegue limpar o nome, não consegue pegar empréstimo bancário, não consegue nada. Então, temos que criar um sistema jurídico que seja mais eficaz e mais proativo, especialmente com aqueles que não podem pagar por um bom advogado. Porque quem pode pagar um bom advogado pode fazer o que for, que vai ser... Né? Mas faz toda a diferença, de fato. Faz toda a diferença. Mas quem não pode pagar, vai pegar muitos anos de cadeia por causa de uma bobagem. E vai ficar lá e não sai. Então, isso é uma discussão. Agora, eu sei que muita gente deve estar falando, entendeu? Rodrigo está comparando bobagem, isso é uma falácia. Não estou falando falácia. O rapaz também que muitas praticam aborto ilegal, tem muitos também que fazem o assassinato ilegal de um pai. E quando você deu o exemplo da vasectomia, que você passou por todo um processo aí, existe um elemento crucial no seu exemplo. Você tomou decisões sobre a vasectomia sobre você. Sim. Não sobre a sua filha. Por isso que eu disse que é diferente. Não sobre mim. Não sobre sua filha. Você entendeu? A sua vasectomia não vai afetar nada a sua filha. Você está entendendo? E outro caso.
Aqui também eu tenho que distanciar um pouquinho do entendimento da bioética católica, porque é lógico, a Igreja Católica tem uma visão mais restritiva em relação a pílula anticoncepcional, preservativo. Eu não sei se pílula do dia seguinte também está no bojo, isso é a bioética católica. Então um padre daria uma aula melhor do que eu sobre isso, ou mais do entendimento católico. Ou mais, sim, sobre o entendimento católico. No entendimento evangélico, pelo menos de algumas igrejas, eu estou dando o exemplo da Adventista, há exceções à regra. Há exceções à regra. A gente não deve tratar a exceção como genérico, e além da exceção à regra, no nosso entendimento, o você evitar ter filho não é o pecado. Você está entendendo? Evitar ter filhos ou um preservativo não é o pecado. Eu já tenho 3, eu não quero ter um quarto. Tomar pílula ou fazer laqueadura de trompas. Lógico, com o consentimento da mulher, não é forçado, né? Você fazer vasectomia, isso não é pecado. Não tem nada na Bíblia que fala, não, isso aqui é pecado, que você está impedindo uma vida de vir à Terra. Agora, uma vez que ela veio, você tem que fazer de tudo para preservá-la. De tudo para preservá-la, exceto em casos excepcionais, que não acontecem toda terça-feira, 10 horas da manhã. É verdade, é verdade. Por exemplo, o que a gente está falando aqui é que uma criança, um bebê, um feto que descobre-se alguma má formação, isso não deveria ser uma exceção. E eu vou mais além. Quando você fala assim, mas tá... E eu vi um desejo sincero seu misturando até o papel de pai e cidadão. Você repetiu umas 3 vezes assim. Não é questão religiosa. Estamos falando de política pública. Não estou sendo seu terapeuta aqui, mas eu quase leio uma preocupação com suas próprias filhas, com o futuro delas. Quando elas se tornarem mulheres e tudo mais, adultas e tal, com a sua própria família. E foi uma preocupação genuína. Políticas públicas. E você separou a religião. Mas agora eu vou pedir para colocar a religião num aspecto. Tá. Para que essas políticas públicas também sejam mais eficazes, nós temos que parar com essa hipocrisia esquizofrênica de encontrar a mulher com o amante no sofá e queimar o sofá achando que vai resolver alguma coisa. Porque é assim que eu vejo a sociedade. Por exemplo, as igrejas estão há tempos batendo contra alguns tipos de shows de cantoras que ganham milhões e milhões, inclusive com Lei Rouanet, com tudo, rebolando de calcinha e sutiã perante crianças e o pessoal batendo palma. Batendo palma. Nós temos uma sociedade que cresceu vendo programa infantil de mulher de corpo escultural com um shortinho no rego lá, e as crianças vendo aquilo ali e tudo mais, e a gente batendo palma e comprando o disco, a boneca e tudo mais e tal. E depois nós queremos só condenar aquele que me incomoda. Veja bem, já vou antecipar o que eu não estou falando. Boa, vai. O que você não... Isso aqui é o que ele não está falando. Eu não estou de maneira nenhuma, nem por intenção, nem por indireta, colocando pano quente no que o sujeito abusador faz. Se for pela Bíblia, a Bíblia é até radical com essas pessoas. Pela Bíblia, o abusador é levado para fora do arraial e apedrejado até a morte. Se for levar no sentido bíblico, não tem nem misericórdia com um sujeito desse. Engraçado, Jesus evitou de apedrejar uma adúltera. Mas o cara que fazia mal mulher no Antigo Testamento mandava era apedrejar lá, tirar do arraial, apedreja agora, não tem nem pedir para segunda instância. Não tem conversa. A Bíblia é muito mais radical contra um sujeito que abusa de uma mulher do que qualquer outra legislação que nós temos no Brasil. Então, repito, tolerância zero. Mas para que a tolerância zero seja eficaz, a sociedade tem que parar de ser hipócrita e dar um pouquinho de voz para os crentes, para os conservadores, para a tia do cabelo do coque da Assembleia de Deus, que é motivo de piada, que está ensinando moralidade para os filhos, que está ensinando os filhos a ter um sexo responsável depois do casamento. Parar de falar que isso é tolice, que a igreja está ultrapassada. Você está entendendo? Que considero, para falar em linguagem católica, considero o casamento um sacramento. Você entendeu? Uma coisa de Deus, um casamento monogâmico, um casamento como Deus ordenou, uma família como Deus ordenou, fazendo oração na hora da comida. Para de ridicularizar as igrejas.